Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Escutaremos hoje, na primeira leitura, o terceiro cântico do servo do Senhor, que nós já escutamos grande parte no domingo de Ramos, mas hoje tem um acréscimo, que são os versículos aonde o servo reconhece que Deus é próximo a ele, que Deus o sustenta no seu ministério e que isso provoca para ele consolação e alegria. Hoje, depois de tantas vezes termos escutado o Evangelho de São João, nós escutaremos São Mateus, que vai narrar um momento que, paralelo ao texto joanino de ontem, o Senhor Jesus vai individualizar quem será o seu traidor. E que então Judas vai já começar concretamente a organizar-se para entregar, para trair o Filho de Deus. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e na mansão dos mortos. Pois o Senhor se fez obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Jesus Cristo é Senhor na glória de Deus Pai. É uma citação abreviada do hino da carta aos Filipenses que nós ouvimos já no domingo de Ramos. O terceiro canto nós já ouvimos, já comentamos no domingo de Ramos, mas hoje se acrescenta a parte conclusiva deste hino. A meu lado está quem me justifica. É o servo falando. Depois do anúncio do seu sofrimento, ele vai dizer: quem me justifica? Ou seja, quem me santifica? É o Senhor que está ao meu lado. Alguém me fará objeções? Se Deus está ao meu lado, se Deus está comigo, quem pode se levantar contra mim? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Aproxime-se quem tem coragem de combater não contra mim, mas contra o Senhor. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Então, Deus é indicado como aquele que justifica, como o Senhor, como Deus, como auxiliador. E o servo do Senhor se encontra sustentado por seu Deus que o chamou a uma vocação. Rezamos com o Salmo 68, que na sua estrutura muito parecido com o Salmo 22, que nós rezamos no domingo de Ramos, e que a narração da paixão, segundo Mateus, como lhes dizia, é baseado na estrutura do Salmo 22. Mas também no Salmo 68 vem os mesmos temas. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Me trataram como estranho, como estrangeiro, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Então, o salmista se diz como um sofredor, como aquele que é segregado do seu povo, que é ultrajado, que é insultado. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel, vinagre, como acontecerá com Jesus. E agora, na última parte, vem o louvor, que nasce no meio do sofrimento. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. O Evangelho de hoje, segundo Mateus. Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes. E vai dizer: o que me dareis se vos entregar Jesus? Convidaram então 30 moedas de prata. Este preço, 30 moedas de prata, é o preço de um escravo. De fato, no livro do Êxodo, é este mais ou menos o preço que José é vendido, 20 moedas de prata. Mas no livro do profeta Zacarias, e veja que esses detalhes sobre a história de Judas não são trazidos somente por Mateus, e no livro do profeta Zacarias, ele recebe como pagamento por seu ministério essa quantia, que vai dizer que somente isso vocês dão, não reconhecendo o seu ministério. Então, que era um preço baixo. Judas não estava buscando dinheiro
Mas por que Judas faz isso? Judas vê traída a sua expectativa em relação ao Messias. Jesus não se enquadra no perfil esperado por Judas. Não sei se vocês fizeram já a experiência, mas quando nós temos grande expectativa em relação a alguém, ou nós sonhamos com essa pessoa e projetamos nessa pessoa os nossos vazios, os nossos anseios, nós nos frustramos. Não era suportável para Judas a imagem de um Messias sofredor, de um Messias pobre, de um Messias que anuncia por 3 vezes para os apóstolos a sua morte na cruz. Ele não suporta isso. Ele esperava um Messias grandioso. Para Judas, entregar Jesus era livrar Israel de um problema, de um engano, e que ele então chega a essa conclusão: o que vocês vão me dar? E combinam então 30 moedas. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Jesus, no primeiro dia das festas dos ázimos, vai ouvir dos apóstolos: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus vai dar a indicação de ir até um homem e dizer: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa na tua casa. E é ali que Jesus vai celebrar a Páscoa, a última ceia. É ali naquele lugar, no cenáculo, que a igreja de Jerusalém vai se reunir, que os apóstolos amedrontados depois da morte de Jesus vão se encontrar com o ressuscitado e que depois vão continuar em oração até Pentecostes. Jesus então vai dizer: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Então os apóstolos, muito tristes, vai começar cada um a dizer: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Saltério vai dizer assim, que a traição mais dolorosa é aquela de um amigo. E de fato, Jesus vai chamar no Evangelho Judas com esse nome, amigo. E é assim que Jesus o considera. Judas não é muito apreciado no grupo apostólico. Se recordam que no Evangelho de São João ele é acusado de defraudar, de roubar do caixa dos apóstolos, daquilo que deveria ser destinado para os pobres, para o grupo, e que ele roubava. Não é assim que ele interfere naquele momento belo que Maria está ungindo os pés de Jesus para dizer que era melhor dar aos pobres, mas não porque tinha apreço para com os pobres? Então, esse homem não era bem quisto, mas Jesus o amou. Jesus vai chamá-lo de amigo. Jesus não vai organizar o grupo dos apóstolos como poderia fazer. Ele era um só, estava ali na sala, no cenáculo. Jesus poderia impedir que ele o traísse, mas não faz. Então, Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Então, Jesus sabia cada vez mais, desde o início da sua vida apostólica, que ele está vivendo essa perseguição. Jesus sabe, desde muito antes, que ele vai dar a vida. No Evangelho de São João ele fala: ninguém me tira a vida, eu a dou. Ele sabe disso. Bastava olhar a história dos profetas, o de João Batista, mais recente, contemporâneo dele, para intuir que isso aconteceria. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Então, ai daquele que entrega o Filho de Deus, o Filho do Homem, na mão das autoridades para ser levado à morte. Então Judas vai dizer: mestre, serei eu? E Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Não é Jesus que está dizendo, é ele mesmo que está dizendo que é ele. A sua pergunta é, na verdade, uma afirmação. Judas vai fazer isso. E depois, na leitura da paixão, nós já ouvimos o que ele fez. Porque também no Antigo Testamento, alguém que traiu Davi se apercebe do erro que fez e se suicida. E assim também a comunidade de Mateus conhecia o Antigo Testamento e então se narra o fim de Judas Iscariotes. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.